Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre o segmento de energia no Brasil. Para falar sobre o segmento de energia, a gente vai falar sobre alguns subsegmentos, digamos assim, que existem nas empresas de energia. Bom, antes de a gente partir diretamente para o assunto do vídeo, eu vou lhe convidar a dar uma olhada no nosso canal, onde a gente está fazendo vídeo todos os dias, trazendo assuntos referentes à Bolsa de Valores, incluindo ações e fundos imobiliários. Além do mais, aqui a gente também tem uma rotina de investimentos. Isso foi uma conta que eu iniciei do zero numa corretora e estarei fazendo investimento nela todos os meses. E para isso a gente faz análise de alguns ativos e também compara certas empresas com outras e também alguns fundos imobiliários com outros do mesmo segmento. Então, bora lá para o que de fato interessa aqui nesse vídeo. Pois bem, vejamos só que no segmento de energia existem várias empresas que atuam no segmento de energia, no setor de energia brasileiro. Algumas delas trabalham com a geração de energia elétrica, outras com transmissão de energia elétrica, algumas com distribuição de energia elétrica, e algo que vem se popularizando muito entre as empresas do segmento de energia elétrica é justamente a comercialização de energia elétrica, algo que não é tão popular de se falar quando está falando sobre o segmento de energia elétrica. Então bora lá. Sobre a geração de energia elétrica, a gente tem que levantar alguns pontos do mercado brasileiro e também falar a respeito de algumas empresas que atuam nesse setor de geração de energia elétrica. É óbvio que não é nenhuma surpresa para todos nós que o Brasil é um país muito rico em água. Por isso, a geração de energia a partir da água, ela vai com certeza liderar essa geração de energia, pelo menos no atual momento e com certeza no momento passado. Vejamos que em 2021 a produção em megawatts de energia no Brasil era de 63,2%. Uma previsão para 2025 é que chegue na casa dos 58,9%. Então aí a gente vai ter uma redução. Em contrapartida, se espera que outros tipos de geração de energia aumentem no nosso país. Algo que vai ser sempre muito difícil é a geração de energia nuclear, principalmente por aqui no Brasil não ter tanto material para isso. Também dada a dificuldade e a periculosidade de se produzir energia nuclear, a gente também pode investir e se esperar que a energia eólica e a energia solar aumentem bastante no país ao longo dos próximos anos. É claro que a gente também deve encarar isso daqui não só para o período de 4 anos, entre 2021 e 2025, mas para um período de 10, 15, 20, 30 anos ou mais, porque energia elétrica é algo que a humanidade vai estar sempre precisando. Aqui no Brasil mesmo, a gente sabe que vários locais, principalmente no Nordeste, a energia solar é algo que dá para ser bastante explorado e também dá para se produzir, para se gerar bastante energia solar, principalmente por haver bastante litoral no país e alguns cantos que têm incidência bastante de sol. Algumas empresas da geração de energia que a gente conhece bastante, como por exemplo a Lupar, a Ex-Brasil, a Copel, que ela é bastante conhecida também, a EDP Brasil e com certeza a maior de todas que temos aqui no nosso mercado, a Eletrobras. Então veja só, não quer dizer que necessariamente uma empresa que faz geração de energia, ela não pode atuar em um outro setor do segmento de energia elétrica. Como por exemplo, ela vai trabalhar em todos os setores possíveis da energia elétrica, dado o tamanho dessa empresa. Também por ter sido uma empresa idealizada pelo governo, é de se esperar que essa empresa pudesse fornecer todos os tipos de serviço à população. No entanto, a gente vai ter algumas empresas que se dedicam estritamente a fazer algum desses serviços, ou gerar energia, ou transmitir, ou distribuir e comercializar. Não tem nenhuma empresa que necessariamente só comercialize. Mas com relação a esses outros 3 setores de geração, transmissão e distribuição, a gente em algum momento pode se deparar com uma empresa que faça apenas um desses 3 serviços. Com relação à transmissão, a gente tem uma grande empresa no nosso mercado, que é a Taesa,
Também temos a Transmissão Paulista, a ISA-CETEP, que faz exatamente e apenas transmissão de energia elétrica. Falando em transmissão de energia elétrica, aqui a gente tem um pequeno gráfico do mapa do nosso país. Aqui ao lado temos algumas empresas que fazem essa transmissão de energia. Como eu já falei, temos a Taesa, temos também a ISA-CETEP, temos a Neoenergia, que é uma empresa que está crescendo bastante. Uma empresa que foi originalmente idealizada lá no Rio Grande do Norte, agora está dominando quase que todo o Nordeste e é uma empresa que está de fato em ascensão nesse ramo da energia elétrica. Então talvez seja uma empresa para a gente também ficar de olho, saber quais são os seus planos para o futuro e saber se em algum momento ela vai conseguir concorrer de fato com essas outras empresas maiores do segmento de energia. Nessa tabelinha aqui abaixo a gente já vê o que já existe e quais são as pretensões futuras. Quando a gente analisa o mapa, a gente vê que ainda existem vários lugarzinhos que estão tracejados, ou seja, isso é onde vai chegar mais e mais transmissão de energia. A gente sabe da dificuldade que existe em algumas regiões do Brasil, como por exemplo no norte, onde a transmissão de energia talvez nunca chegue, principalmente em alguns pontos da Amazônia, mas até aqui no meio a gente vê que de fato falta bastante transmissão de energia elétrica. Se formos levar em consideração que muitos lugares do nosso país precisam ainda dessa transmissão de energia elétrica, é claro que, recapitulando, partes da Amazônia talvez seja impossível e seria uma utopia pensar nisso, mas existe ainda muito lugar no Brasil que precisa de transmissão de energia elétrica, ou seja, ainda existe muito mercado para as empresas de transmissão de energia elétrica atuarem. Outro ponto importante que eu queria falar a respeito das empresas de energia elétrica é que, além de boas pagadoras de dividendos, são empresas muito sólidas no nosso mercado brasileiro, pois um dos fatores que a gente deve levar em consideração é essas empresas fazem contratos e concessões de muitos anos. Bota aí uns 10, 15 anos de contrato que essas empresas têm. Isso abre uma margem para as empresas fazerem melhores investimentos, sem falar numa segurança que elas têm de receber esse dinheiro a longo prazo, ou seja, são empresas que vão ter sempre capital entrando no caixa por um período muito longo de tempo. Então, por isso, são empresas que distribuem bons dividendos e sem falar que estão sempre se reinventando e crescendo no nosso mercado. Quase que por fim, existe também a distribuição de energia elétrica. Então veja só, a gente já falou da geração, a gente já falou da transmissão e agora vem a distribuição de energia elétrica. Então, o que é que seria a distribuição de energia elétrica? São consideradas empresas distribuidoras de energia aquelas que levam a energia das subestações de rebaixamento até os consumidores finais. Algumas empresas, como eu já falei, temos a Neoenergia, tem a EDP Brasil, tem a Celesc, temos também a Light. Aqui a gente já percebe que pelo menos a Neoenergia, que eu comentei agora há pouco no vídeo, faz mais de um serviço. Eu também poderia colocar nessa lista aqui a Eletrobras. Muitas empresas acabam fazendo vários serviços no ramo da energia elétrica. Mais um ponto que eu quero levar em consideração aqui e mencionar, que é o seguinte: dentro do ramo da energia elétrica existem vários segmentos. Então, dá para a gente diversificar os nossos investimentos até dentro de um próprio segmento. Porque, veja bem, suponha que o Brasil estivesse passando por uma crise hídrica. Então, quais seriam as empresas mais afetadas por essa crise hídrica? Principalmente as empresas que fazem geração de energia com a hidrelétrica. Então, você consegue perceber que em determinadas ocasiões, algumas empresas que fazem um tipo de serviço de energia elétrica podem se beneficiar ou também se prejudicar mais do que a outra em determinada ocasião. Sendo assim, um ponto que a gente pode afirmar aqui é o seguinte: dá para a gente diversificar os nossos investimentos dentro de um mesmo segmento.
além da gente montar a nossa carteira com vários segmentos diferentes, dá para em alguns segmentos a gente também mesclar um pouco de cada setor, de cada atividade que aquelas empresas ali fazem dentro daquele segmento. Então é isso, pessoal. Um ponto que eu queria deixar claro aqui nesse vídeo é que dentro das empresas de energia elétrica existem vários segmentos diferentes. Com esses segmentos, a gente pode tentar escolher as melhores empresas para alocar na nossa carteira empresas de ramos diferentes, que prestam serviços diferentes dentro de um mesmo segmento. Mas afinal, a melhor maneira da gente não perder dinheiro é diversificando o nosso patrimônio e investindo em vários ativos confiáveis que em algum momento ou em alguma dificuldade, algum período de crise, nem todos os nossos investimentos caiam por inteiro, certo? Então espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado bem claro tudo que eu falei aqui nesse vídeo. Caso tenha gostado, deixe um joinha e comente aqui no vídeo o que é que você acha a respeito das empresas de energia, se você tem alguma em carteira e se você também está diversificando os seus investimentos no segmento de energia elétrica. Então é isso, um abraço, até mais.